Daniel 12 é o capítulo que liga o tempo do fim ao fim dos tempos. O tempo do fim começou a partir de 1798 e ele conclui no fim dos tempos, justamente nos dias finais da história do mundo nessa terra. Daniel 12 ele começa com o fechamento da porta da graça e termina com a vinda de Jesus na ressurreição dos justos. E então é muito importante o estudo de Daniel 12, uma vez que Daniel 11 está no seu final. E então vai começar Daniel 12. E o texto de Daniel 12 nos diz o seguinte: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E ainda conclui no versículo seguinte, ele diz o seguinte, no versículo 2: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Daí nós percebemos que Daniel 12 ele começa quando Miguel se levanta. Miguel é Cristo, então ele se levanta. Se ele usou a expressão Miguel, né, toda vez que a expressão Miguel é relacionada, né, a Jesus, ela é aplicada a Jesus, é porque envolve uma batalha, uma guerra contra as forças do mal, contra Satanás. Sempre que Jesus vem combater com Satanás, ele se reveste de Miguel como um grande príncipe, ou seja, ele se iguala a Satanás no sentido de que se ele vier combater como Deus, Satanás não teria nenhuma chance. E ele poderia também, o inimigo, alegar desigualdade. Então Jesus vem combater como se fosse igual por igual, embora que Jesus, ele sendo Miguel, um anjo poderoso, ele se coloca então como na mesma paridade então de Lúcifer, que também foi um grande príncipe no céu, foi um regente, foi um querubim da guarda. Isso indica então ao Jesus se levantar, né, o Miguel se levantar. Tem um texto aqui que diz o seguinte, no texto do livro Eventos Finais, se referindo a esse texto de Daniel 12:11, Ellen White diz o seguinte: quando vier este tempo de angústia, que é justamente quando Miguel se levanta, todo caso estará decidido. Não mais haverá graça, nem misericórdia para o impenitente. O selo do Deus vivo estará sobre o seu povo. Ou seja, ao falar que Miguel se levanta, é o fechamento da porta da graça. É o tempo em que Jesus terminará a sua obra no ministério, né, a sua obra sacerdotal, sua obra de ministério de intercessão lá no santuário celestial. Então, o Daniel 12 é um tempo que vai ligar o fim do tempo da graça à volta de Jesus, né? A descrição de todo o texto é essa. Nós vamos ter aí um tempo de angústia, que é o mesmo que Jesus fala também em Mateus 24, né? Um tempo de angústia entre as nações, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas quando diz que nesse tempo será salvo o teu povo, é porque esse tempo de angústia não será para o povo de Deus, é um tempo de angústia para as nações. Aqui ocorrerá a soltura dos 4 ventos de Apocalipse 7, bem como as 7 últimas taças da ira de Deus de Apocalipse 16. Então é o tempo em que o povo de Deus vai estar reclusos, alguns presos, outros nas montanhas, cavernas, outros nos lugares desertos. Esse é o período da angústia de Jacó para o povo de Deus, não do tempo de angústia. Esse tempo de angústia é para os ímpios. Porque nesse tempo os salvos que estão escritos no livro, ele será livre desse tempo de angústia, embora vai passar por essa angústia de Jacó, ou seja, a certeza de que estão perdoados, porque se não tiver, estarão perdidos. Não haverá mais perdão, nem salvação, porque a porta da graça já fechou. Então, dentro desse período, nós vamos ter aí o decreto de morte, onde vai se decretar a extinção do povo de Deus que ainda está na terra, mas quando eles vão querer executar esse decreto, marcar o dia, assim como foi na história lá de Esté, de quando Amã quis exterminar os judeus, então haverá o livramento. Esse livramento um pouco antes da vinda de Jesus, quando descreve a 7ª praga, né, com pedras de 35 quilos, né, um talento,
Pode ser pedras de granizo ou até mesmo pedras mesmo. E nesse período que Miguel se levanta é que ocorrerá as maravilhas descritas no Apocalipse 12, a ressurreição dos justos, porque ele descreve a ressurreição, aonde essa ressurreição nos diz que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. No versículo 2, essa multidão que dorme no pó da terra vão ressuscitar, uns para a vida eterna. Esses são os salvos que vão participar da primeira ressurreição, que ocorrerá por ocasião da volta de Jesus. Os outros que não ressuscitarem na primeira ressurreição, que vai ser a ressurreição da vergonha ou do juízo, e que será para o desprezo eterno, ou seja, a destruição final, 1000 anos depois, como diz lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5, 6 também, em que deixa bem claro que haverá um espaço entre uma ressurreição e a outra, do que Jesus falou em João 5, 28 e 29, né? Que haverá, né, todos que dormem no pó ressuscitarão, uns para os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo. E Apocalipse então explica que o espaço entre uma ressurreição e outra é de 1000 anos. Mas nesse período da ressurreição, o que ocorre? O que é que nos diz aqui? Que nesse tempo, multidões que dormem no pó da terra se ressuscitarão. Esse é o texto. O outro texto é do versículo 3, que nos diz: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e sempre. Do que está falando esse texto? Ora, no versículo anterior nós vimos que está falando dos que morreram em Cristo, dos justos que morreram, e então o que acontece com eles? Eles ressuscitarão. 1 Tessalonicenses 4,16. Então, complementa o que Daniel está falando: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então é o que diz Daniel 12:2. E depois, em seguida, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas antes de ser arrebatado, vamos ler o que diz 1 Coríntios 15, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 52, que nos diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós seremos transformados, tá vendo? Num abrir e fechar de olhos. E então isso aqui é justamente o que está dizendo aqui Daniel, capítulo 2, que nós vimos aqui, Daniel 2, e o versículo 3, são os que forem sábios, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Esse resplandecerão exatamente quando houver essa transformação, num abrir e piscar de olhos, para que então, antes de que seja levado, né, ou arrebatado nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então, uma coisa bem clara, né? Daniel 12 se cumpre entre o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus. A descrição é essa. O que ocorrerá antes disso? Antes disso é Daniel 11, né, do 40 a 45, que é esse período antes do fechamento da porta da graça. Eu já, inclusive, já falei, eu creio que em 2 vídeos sobre esse tema de Daniel 11 e o que ele significa, né, o seu significado. Mas depois, na medida que o tempo vai avançando, nós vamos ter mais esclarecimento, então vamos entender também melhor. Muito bem, continuando então, na versão da Bíblia King James, agora vamos para Daniel 12:7, para uma compreensão desse período. O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e ouvi jurar por aquele que vive para sempre, e acrescentou: ampliando, né, o texto que nós vimos aqui na Bíblia King James, só retornando, e esse texto vamos ampliar aqui, Daniel 12:7, e nos diz: haverá, pois, um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, esses tempos aqui traduzido por 1 ano, então dá 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano, 3 anos e meio ou 1260 dias. Quando a fragmentação do poder que está nas mãos do povo sagrado for completada, como está determinado, então em seguida tudo se cumprirá e estará terminado.
entendeu? Vou esclarecer isso mais adiante, mas o texto está descrevendo agora esse período então de 1260 dias. O que é que ocorre nesse período? Nesse período haverá um tempo de 1260 dias, e então, juntamente, quando a fragmentação do poder que está nas mãos do povo sagrado for completada, como está determinado, então, em seguida, tudo se cumprirá e estará terminado. Quando nós vamos para Daniel 7,25, nos diz lá, falando do poder do chifre pequeno, que é o papado, né, que durante que reinou aí a supremacia papal de opressão e perseguição e inquisição durante 1260 anos, nos diz Daniel 7,25 que esse reino diferente falará contra o Supremo, ou seja, o chifre pequeno, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, na versão aqui Idã, 2 tempos e metade de um tempo. E essa expressão, então, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, está se referindo a esse tempo de 1260 dias ou anos, e que então está ligando esse período, ao final desse período, até 2030, porque o texto, observe que quando termina esse período de 1260 anos, né, da supremacia papal, então começa o tempo do fim. E do tempo do fim até o fechamento da porta da graça é o que está descrevendo o texto. Esse texto de Daniel: haverá, pois, um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando a fragmentação do poder que está nas mãos do povo sagrado for completada, como está determinado, então em seguida tudo se cumprirá e estará terminado. Então, entre esse período de 1060 anos ou dias que ocorreu e até o fechamento da porta da graça, então tudo estará terminado nesse período, ou seja, para começar então Daniel 12, todas as descrições que lá está. Daniel 7,25, conforme nós vimos, é uma expressão, foi escrita em aramaico, e a expressão usada é Idã, que significa tempo ou período. A frase completa é em hebraico, né? E aliás, em aramaico, né? Embora que esteja escrito em hebraico, mas a escrita original foi em aramaico. Então, traduzido como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa construção é típica do aramaico e aparece também em contextos proféticos como em Apocalipse. Já em Daniel 12,7, que foi um texto escrito em hebraico, aqui o termo é moed, que também significa tempo determinado, estação ou período fixo. Mas a frase aqui, um tempos, tempos e metade de um tempo, esse termo hebraico moed tem conotação mais litúrgica ou festiva em outros contextos bíblicos, como em Levítico, referindo-se às festas religiosas ou sagradas. Ou seja, enquanto o período aqui descrito, né, então os santos lhe serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, aqui está descrevendo que a profecia se cumpriria dentro desse tempo de 1260 anos. Haveria aqui um cumprimento profético e progressivo de tudo que o papado faria ao longo desse período de 1260 anos. Já em Daniel 12,7, o que ele está estabelecendo um tempo de 1260 dias, mas que nesse tempo não necessariamente está descrevendo que ocorrerá algo, né? Então, por isso que nós, se entendemos esse tempo como o fim exatamente de 1260, porque ele já se cumpriu, então ele já apenas está ligando esse período até o final da porta da graça, né? Até o final de tudo e das maravilhas, quando se cumpre a partir de 1260. E pode chegar, ultrapassar a porta da graça, como nós vimos, porque Daniel 12 liga o fechamento da porta da graça à volta de Jesus, então pode ultrapassar e chegar à volta de Jesus, que vai acontecer, claro, depois do período de 1260 dias. Então, o que ocorreu ao final desse período dos 1260 dias proféticos, que são anos? Ocorreu, então, a ferida de morte do papado, ou seja, o fim da supremacia papal, em 1798. E após 1798, então, começa o tempo do fim, né? Ou tem início o tempo do fim, até os nossos dias, quando nós vamos entrar no final dos tempos, né? Ainda estamos no tempo do fim, mas vamos entrar então no fim dos tempos, né? Quando são os últimos dias para o fim da história do mundo nessa terra.
Ampliando ainda mais o texto de Daniel 12:7, nos diz, olha, quando a fragmentação do poder que está nas mãos do povo sagrado for completada, como está determinado. Algumas versões diz por ele, né? Quando ele determinar, ele se refere ao texto anterior, que nós vamos ver o que diz o texto anterior. O texto anterior de Daniel 12:7 está se referindo ao juramento que foi feito, né? Quando o homem vestido de linho, que é Jesus, no meio das águas, ele jurou por aquele que vive eternamente. Esse que vive eternamente, então, se ele está jurando é pelo Pai, é por Deus. E dessa maneira, né, ele determinou, porque quem determina o tempo é Deus. Né? Deus é o Senhor do tempo, como o próprio Jesus disse. Quanto ao tempo, só isso aí é com meu Pai. E então, Deus determinou o tempo que o povo deixaria de ser fragmentado. E o que seria ser fragmentado? Então, em seguida, tudo se cumprirá, estará terminado. Daniel 12, conforme nós vimos, ele começa com o fechamento da porta da graça. Quando a porta da graça se fechar, por ocasião do fechamento da porta da graça, então, quando esse tempo vier, né, quando a porta da graça fechar, todo o caso estará decidido. Não mais haverá graça, nem misericórdia para o impenitente. O selo do Deus vivo estará sobre o seu povo. Então, o que ocorre nesse tempo? Que o povo não está mais agora fragmentado, ou seja, espalhado, dividido. O povo de Deus está agora todo junto, reunido, selado como um só povo. Porque haverá o último clamor, a última mensagem, haverá a grande batalha entre o sábado e o domingo do decreto dominical, e isso vai unificar o povo de Deus, o chamado para sair de Babilônia, e aí porque haverá a queda de Babilônia, né? Caiu a grande Babilônia, e então nesse sentido ocorrerá, né, a destruição ou fim da fragmentação do poder que está nas mãos do povo sagrado, ou seja, ele concluirá a obra do Evangelho, concluirá a pregação. E aí esse povo vai se juntar agora a um só povo, os que ouvirão o chamado, e em seguida, então, tudo se cumprirá, ou seja, porque quando fechar a porta da graça, quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Apocalipse 22:10, né? Porque aí, então, continua o justo sendo mais injusto, o ímpio continuando a praticar impiedade, e o justo continua a justificar-se, o santo continua a santificar-se, porque tudo já estará decidido. Então, esse período, entre 1798 e 2030, é o período que termina os 1260 dias ano e parte, então, para o final, até o fechamento da porta da graça. É a descrição que nós podemos ver aí em Daniel. Então, antes do fechamento da porta da graça, o povo de Deus está fragmentado. Estará espalhado pelo mundo, estará fragmentado em religiões, em denominações, e como está até hoje, né? Então, tudo isso vai acabar, né? Quando acabar, o povo de Deus terminará esse poder da fragmentação e o povo estará unido. E isso, conforme nós vamos ainda esclarecer, ocorrerá por volta de outubro de 2030. Né? Por que outubro de 2030? Vamos esclarecer mais adiante. Mas, então, vimos que nesse período, entre o fechamento da porta da graça e a segunda vinda de Jesus, haverá o tempo de angústia para os ímpios, a angústia de Jacó para os justos, para os selados. Nesse período ainda haverá um decreto de morte, mas ninguém morrerá. Né? Nenhum dos justos vai morrer nas mãos dos ímpios nesse período. Haverá, quando eles marcam o dia para exterminar os justos, haverá o livramento final aqui, com o início da sétima e última praga, antes da ressurreição dos justos, que haverá pouco antes da volta de Jesus, para que eles vejam Jesus voltando. Então, dessa maneira, vamos entender agora a questão das datas aí dos cálculos. Quando nós estudamos a cronologia, nós percebemos que Deus, quando estabelece um tempo, esse tempo ele não é uma novidade, ele é baseado em recorrências ao longo da história. Nós vamos perceber que durante o período de Elias, esse tempo de 1260 dias, ele ocorreu de modo literal. Então, quando Elias anunciou que não choveria, e então se passou 3 anos e meio sem chuva. Ou seja, durante 1260 dias literais, não choveu conforme a palavra de Elias por ordem de Deus. E esse tempo total, até a morte de Acabe, né, possivelmente concluiu os 7 tempos, né, o período de 7 anos com a morte de Acabe, quando ele morreu na guerra contra os sírios. E nesse meio, então, houve o chamado aí do Monte Carmelo para o povo adorar a Deus e exterminar aí os profetas de Baal.
E no final do período de 1060 dias ocorreu a morte de Acabe, que é a morte então do rei, né, que idólatra, do rei opressor, que se deixou dominar pela mulher e massacrou, perseguiu, prendeu e matou o povo de Deus. E no final ocorre a morte dele. No meio, o chamado aqui para adoração e exterminação dos falsos profetas. Então, observe que sempre no início se levanta alguém, no caso aqui levantou Elias, no meio ocorre aí um reavivamento, ao mesmo tempo que também pode ocorrer a exterminação ou morte, e no final, algo a ver mais ligado, digamos, ao povo de Deus, e no final a morte daquele que oprimia. Vamos ver que esse período ele se repetiu também em outros eventos também cronológico e histórico, como por exemplo na história de Esté. Quando Assuero assumiu no primeiro ano, o que ocorreu, 3 anos e meio depois ele conclui o seu banquete, né, já que foi no terceiro ano e levou 6 meses de banquete. Então no final do banquete dá 3 anos e meio, quando ele faz então durante 7 dias um banquete só para os da cidadela de Suzã, ou seja, para os moradores locais ali da cidadela durante 7 dias. Foi quando nesse período Vasti foi destituída como rainha, e no final do período então Esté se levanta como a rainha que salva o povo de Deus. É como se houvesse uma inversão do período de Elias, né? Aqui o povo de Deus é reavivado e aqui a morte de Acabe. Aqui uma rainha é destituída para que suba outra que vai salvar o povo de Deus. Mas veja que sempre que ocorre no início, alguém sobe, se levanta, assume um reino, um trono, e no meio tem um evento no meio dos 7 anos, que é justamente ao final dos 1260 dias, e também no final do período total, mas outro final de 1260 dias sempre tem um outro evento. Na própria história de Cristo também o período de 1260 dias ocorreu de maneira literal. Foram exatamente desde o batismo de Cristo até sua morte, foram 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. O batismo de Jesus ocorreu por volta do outono do ano 27, entre mês de setembro e outubro, e a sua morte então ocorreu no mês de março, entre março e abril do ano 31, o que dá 3 anos e meio, né, ou 1260 dias. Então aqui se levantou ou surgiu o Messias, através do seu batismo, ungido. No meio ele morreu, o Messias foi tirado, mas essa morte dele serviu para a nossa salvação, para a redenção do mundo. E no próximo período de 1260 dias, para completar os 7 tempos, ou 7 anos, uma semana profética, então ocorre aqui a morte de Estevão. E com a morte de Estevão, o povo judeu rejeita o evangelho, quando então, alguns dizem que Paulo, né, surgiu nesse mesmo ano, o que houve chamado de Paulo e a sua conversão, porque agora o evangelho parte para os gentios, não fica mais exclusivo ou restrito aos judeus. Passa aí também para os gentios, porque o povo rejeitou o evangelho, então Deus o rejeitou como seu povo. Como nação ainda continuaria até o ano 70. E agora vamos ver também que esse período de 1260 dias ou anos, ele se cumpriu num tempo profético aí agora de anos. Esse ano a gente pode datar a partir do fim de Israel, quando eles foram tomados pela Síria, né, com a queda de Samaria, que ocorreu aí no ano 722 e antes de Cristo. E quando nós calculamos da queda de Israel até a supremacia papal, quando começa o período da supremacia papal em 538 depois de Cristo, então esse período daí 1260 anos. Então um período de 3 tempos e meio na contagem profética, que então a partir de 538 começa outro período então de 1260 anos e vai até 1798, quando ocorre aí a ferida de morte, ou seja, quando o papado é destituído de seus poderes temporais, de seus poderes civis e políticos, pelo general Berthier de Napoleão, que ele dá um ultimato ao Papa para renunciar ao seu poder temporal, e ele se recusa, então dessa maneira ele é preso, né, e exilado na ilha. Então observe que houve um evento aqui no início desse 1260, outro evento aqui no meio, aqui no caso o fim de Israel. Israel começou com a divisão lá atrás, né, entre Reino do Norte e Reino do Sul, a maioria, as 10 tribos, então cai na apostasia e aí se mistura com o paganismo. É uma repetição, né? Aqui a supremacia papal é como se fosse uma repetição do que ocorreu com Israel.
a igreja cristã se divide em duas, né? Então, eu posso dizer assim, a igreja cristã apostólica, e agora se divide em igreja católica apostólica romana, e a primeira e a outra é a igreja cristã apostólica. E ela se divide, a maioria então apostata. E começa um novo período agora de 1260 anos, até que esse poder apóstata, ele sofre uma ferida e ele vai ser ressurgido, essa ferida vai ser curada mais adiante. Então esse tempo profético, esse tempo de 1260, ele se cumpre aqui de um modo, num tempo profético em anos. Também nós podemos ver esse período também se repetindo em outro tempo aqui, a partir da Batalha de Maratona. A Batalha de Maratona ocorreu no ano 490 a.C., com Dario I, o Grande, onde ele investe contra a Grécia. Então nós podemos ver aí as forças do mal agindo para que Dario impedisse que a Grécia surgisse como o próximo poder que viria, né? Começou com Babilônia, a Medo-Pérsia, aqui, que justamente é a Pérsia, através de Dario, mas ele queria impedir que a Grécia surgisse aí como o terceiro reino de bronze da estátua, ou que, no caso, representado pelos animais, que foi o leopardo, né, de 4 asas, que seria a Grécia, e 4 cabeças. E então veja a tentativa de Satanás de impedir o cumprimento profético de Deus, e assim também impedir que surgisse o Messias, e os tempos que iriam surgir o Messias. E então essa batalha ela tem a ver justamente com um grande conflito, ela está ligada ao grande conflito devido ao seu caráter, que foi agir contra Deus, foi desafiar Deus e impedir que se cumprisse o propósito de Deus. E daí, 1260 anos depois, nós vamos ver aí o surgimento de Carlos Magno. Ele foi considerado o protetor papal. E a partir de Carlos Magno, em 771, 1260 anos depois, nós vamos chegar ao final do 6º milênio, que é no final do ano aí 2030 e início de 2031. E então, só para esclarecer um pouco sobre a questão de Carlos Magno. Carlos Magno, ele foi coroado pelo Papa no ano 800. No entanto, o que ocorreu? No ano 771. No ano 771, Carlos Magno tornou-se o único rei dos francos após a morte de seu irmão Carlomano I. Lembre-se que, no caso, os pais deles eram Pipino, né, considerado Pipino o Breve, salvo engano, e com a morte de Pipino, o reino foi dividido entre Carlos Magno e Carlomano. Nesse ano de 771, Carlomano morre, então agora Carlos Magno ele fica como o único rei dos francos, que unifica aí o reino, e assim ele unifica o reino dos francos sob seu domínio, dando início a uma era de consolidação territorial que o levaria a ser coroado imperador do Ocidente no ano 800, na cerimônia que o tornaria o primeiro imperador reconhecido da Europa Ocidental desde a queda do Império Romano. Então a contagem ela não começa na coroação de Carlos Magno. Esse grande estudioso, né, o Isaac Newton, que nós o conhecemos muito bem pela questão da gravidade, né, da lei gravitacional, mas ele era um grande estudioso do livro Daniel Apocalipse. Tem um tratado dele sobre Daniel Apocalipse. E ele então, a partir da coroação de Carlos Magno, ele data os 1260 anos. E com essa datação, o fim, né, dos 6.000 anos ocorreria em 2060. Mas, exatamente, eu posso dizer assim, o erro dele foi considerar a partir do ano 800, da coroação de Carlos Magno. Mas, não biblicamente ou cronologicamente, a gente pode ver claramente que esse tempo, né, o ano exatamente 771, ele foi quando Carlos Magno passou a ser um rei solo. E com isso ele já começou a defender a igreja, ele já se colocou como protetor da igreja católica. O que levou a sua coroação foi justamente por ele ter se colocado ao lado da igreja e como defensor da igreja. Então ele foi coroado pelo papado aí, como reconhecimento de sua atuação em favor da igreja. E isso ocorreu no ano 771. Logo, quando você soma aí o ano 771 mais 1260, nós chegamos ao ano aí 2031. Agora vamos
entrar, né, na questão dos 1290 dias e os 1335 dias. O texto de Daniel 12, versículo 11, nos diz o seguinte: e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Preciso ressaltar o seguinte, observe o texto. E desde o tempo em que for retirado o contínuo, né, o escrito original não tem a palavra sacrifício, isso foi acrescentado pelo tradutor, por entender a partir de outros textos bíblicos que o contínuo se refere ao que era feito praticamente aos sacrifícios que eram feitos diariamente no templo, né, porque se imolava um cordeiro pela manhã e outro à tardezinha, à tarde. Então o cordeiro da tarde ficava queimando até de manhã. Quando o cordeiro da manhã vinha para ser queimado, ainda tinha que estar o ano anterior sendo queimado. Então era um sacrifício contínuo que se oferecia no templo diariamente e não poderia deixar o fogo apagar. E aquele cordeiro então era queimado continuamente. Então, devido a isso, né, os tradutores, eles então acrescentaram a palavra sacrifício, que não tem no original, só tem o contínuo, que é o tamide. Então, desde o tempo em que o tamide for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. A questão aqui é exatamente essa. Isso aqui são duas condicionantes. Só a contagem dos 1290 dias só ocorre, ou só passaria a ocorrer com o fim do contínuo e com então a implantação da abominação desoladora. Diante do contexto de Daniel, né, do que a partir de onde ele começa, Daniel 12, essa aplicação, nós entendemos ter uma aplicação literal e não histórica. Uma vez que na aplicação histórica, observe que essa contagem de 1290 dias na aplicação histórica, ela começa no ano 508. 508 que ocorreu, né? Alguns confirmam, né, datam essa 508 como o ano do batismo de Clovis. Fica a questão da conversão ou batismo, mas a questão é que historicamente nos diz que a conversão dele pode ter ocorrido antes, em 496, 499, mas ele só foi batizado no ano 508, quando ocorre o batismo de Clovis. Clovis, então, ele se colocou aí no início, a união aí do Estado com a igreja, ele passou a lutar as batalhas da igreja. Havia, nesse período, com o fim do Império Romano, né, então se dividiu basicamente nos 10 chifres, ou os 10 dedos, que entre esses 10 eram reinos bárbaros. E desses 10, 7 se converteram, né, ao cristianismo, já que eram bárbaros, mas 7, mesmo uma mistura aí de paganismo com o barbarismo deles, e eles aceitaram o cristianismo, mas 3 desses reinos continuou como arianos, né, o arianismo. O arianismo negava a divindade de Cristo. E se Cristo não era divino, não era filho de Deus, então ele não precisava de igreja. Ele não precisava ser adorado, logo também não precisava de igreja. Então eram inimigos da igreja, eles não aceitavam a igreja, eram os desigrejados. Com isso, Clovis ele surgiu para combater principalmente esses três reinos bárbaros, que começou então com o primeiro aí a partir de 508, né? O último foi os ostrogodos a partir de só em 538. E Clovis então, ao combater, ele se colocou ao lado da igreja, então unindo aí o Estado à igreja como rei dos francos. Mas não se pode jamais dizer que houve então com Clovis a interrupção, né, que o contínuo, o tamide, foi retirado. Se entender a união da igreja, né, da igreja com o Estado, né, é uma abominação desoladora, que causa abominação desoladora, quando o Estado se une à igreja, mas não pode entender que em 508 houve esse sacrifício, porque a contagem de 1290 dias requer como condição, uma condição, e não uma condição progressiva, uma condição terminativa, de que houvesse a interrupção desse sacrifício do tamide e a implantação da abominação desoladora. Só então, a partir de então, é que começaria a contagem de 1290 dias. Isso não ocorre aqui em 508. Não posso dizer que ocorreu a missa, né, como alguns alegam que esse
esse tamide foi substituído pela missa, pela a doutrina da transubstanciação, quando Cristo é morto em cada ritual, né, que é a hóstia, a Santa Ceia. Mas isso ocorreu quase 1000 anos depois, no Concílio de Trento, né, lá por volta de 1550. Então não tem uma aplicação. A Bíblia, eu creio que ao ser deslacrado e selado, que isso só ocorreu após 1798, não faria sentido então que esse tempo já tivesse passado, né? Porque pelo historicismo, os 1290 dias, ele terminou, né, ou 1290 anos, começou em 508 e terminou em 1798. Só que Daniel começou a ser tirado os selos ou ser deslacrado, justamente o conhecimento aumentaria a partir de 1798. Então, como seria possível que um conhecimento selado e lacrado, quando descobrisse, ele já teria sido se cumprido? Nesse caso, não faria sentido, né? Não precisaria nem existir para descobrir que já passou, que não tem mais validade, que não tem mais cumprimento após 1798. Ficaria sem sentido Deus fizesse isso. Mas, entendendo que o Daniel 12 se refere ao tempo do fim, aos fins dos tempos, então é razoável a gente também fazer uma aplicação desse período a um período também literal, porque o texto ele tem aí como pressuposto básico, né, que ocorra o cumprimento aí de duas ocorrências, né? Tinha que cumprir duas ocorrências. Somente então, ao cumprir essas duas ocorrências, é que começaria essa contagem. No tempo do fim, ou aliás, no fim dos tempos, né, porque o tempo do fim já começou desde 1798, então nós vamos entrar no fim dos tempos. O que seria então essa interrupção aqui do tamide e abominação desoladora? Ora, perceba esse texto aqui, ó. A cura da ferida mortal da besta, que é justamente quando haverá a união da igreja com o Estado de novo, né, a cura da ferida mortal, quando o papado voltará a ter um poder mundial, a ser uma autoridade universal. Então a cura da ferida mortal da besta será tão milagrosa que o mundo inteiro será enganado por essa demonstração sobrenatural de poder e, consequentemente, adorará a besta como se fosse Deus. Então observe que ocorrerá os dois eventos. O que é a abominação desoladora? É a cura da ferida da besta, a união da igreja com o Estado. Quando isso ocorrer, ele vai impor uma obrigação de adoração, substituindo Deus pelo homem, substituindo o dia do Senhor, o sábado, pelo domingo. Então haverá aqui o fim do contínuo, o fim a substituição de Cristo a interromper a obra de Cristo por nós, para que as pessoas deixem de adorar a Deus para adorar um homem, deixem de confiar em Deus para confiar no dia que o homem estabeleceu, deixem de confiar em Deus como aquele que vai nos libertar, nos livrar de todo mal, para confiar no homem que promete paz e prosperidade. E isso sim é a interrupção aí da obra de Cristo por nós, do seu sacrifício que ele está fazendo por nós no céu. E os homens tiram os olhos de Jesus para as pessoas aqui no mundo vão tirar os olhos de Jesus para colocar aqui no homem, numa autoridade, num Messias que irá surgir. Então, quando isso acontecer, observe só, né? Quando isso acontecer, ou seja, quando houver a cura da ferida mortal da besta, ou seja, o papado vai ressurgir com autoridade universal, né? com poder mundial, e com isso, logo em seguida, né, alguns dias ou meses, ele vai então impor o decreto dominical, substituindo o dia do Senhor pelo domingo, e ainda obrigando que todos adorem, né, a imagem da besta ou a besta, e com essa adoração no sentido de que aceitando o dia que eles estão estabelecendo, e até sob pena de morte. Então ocorre aí a interrupção, né, ou a tirada do contínuo, do tamide, substituindo a obra de Cristo pela vontade humana. Então, quando isso ocorrer, os dois ocorrerem juntos, é que começa essa contagem dos 1290 dias. Esses 1290 dias não pode dizer que é uma profecia de tempo. Não é uma profecia de tempo, porque nesse período não ocorre nada. É exatamente o que está dizendo aqui, que o que é profético que está para acontecer é justamente a cura da ferida da besta,
que é a união do Estado com a igreja, e aí elevar a igreja a uma autoridade universal, né, um poder mundial. E esse poder agora religioso, né, sendo agora o poder que vai dominar o Estado, vai impor um dia de guarda, vai substituir Deus por ele mesmo, e aí, então, isso é tudo profético. Já o tempo não, esse tempo é só para estar aí, mas não está descrevendo um evento nesse tempo, né? O evento é antes, é que dá origem a esse tempo. Isso serviu apenas para nos dar uma noção de tempo realmente, que não haverá muito tempo para o fim, para o povo de Deus ter essa noção do tempo. E então ele conclui o próximo texto bíblico dizendo que feliz é aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Nós vamos fazer aqui uma estrutura quiástica de Daniel 12 para entender melhor, essa questão do tempo. Ora, numa estrutura quiástica, a parte principal ela sempre está no meio, como é o livro do Apocalipse. E o capítulo 12 de Daniel, ele segue uma estrutura quiástica, né, é um quiasmo como o Apocalipse. Observe que o versículo 1 de Daniel 12, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor do filho do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Ele vai se ligar ao último texto, ó, quando também nesse tempo diz que Daniel vai se levantar, receber a sua herança. Que herança é essa? É a salvação. Naquele tempo será salvo o teu povo. Ele vai receber a herança, ele vai se levantar, e ao fim dos dias, que esse fim do dia, no tempo do fim, porque aqui nesse tempo, que tempo está se referindo aqui? No tempo do fim, que na verdade, o tempo do fim começou em 1798, é no fim dos tempos. Aqui, justamente o fim dos dias indica o fim dos tempos. Eu diria que é o fim dos tempos e não mais o tempo do fim. Então, ao nós fazemos essa amarração, né, do quiasmo, observe o versículo 2. Muitos do que dormem no pó da terra. Quem é que dorme no pó da terra? Eles são os bem-aventurados, né? Bem-aventurados que dormem, desde agora dormem no Senhor. Está lá em Apocalipse, né? E ainda considera, né, nos Salmos que aos olhos do Senhor, aquele que morre nele é feliz. Então, esses muitos que dormem no pó da terra são os bem-aventurados. Ressuscitarão para a vida eterna. São os que esperam e chegam até 1335 dias. Então, está se referindo ao período aqui da ressurreição, que pode ocorrer. Esse período, eu creio que ou ele conclui no fechamento da porta da graça, ou pode, conforme aqui a ordem quiástica, apontar para a ressurreição. E nesse caso, os 1290 dias, então, terminaria no fechamento da porta da graça. Nós vamos ver mais adiante. E aí o terceiro versículo vai se ligar aqui entre o 11, o 10 e o 11, quando fala dos sábios. Os sábios resplandecerão como o vigor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça. E aqui fala então que os sábios entenderão. No final, os perversos não vão proceder perversamente, mas os sábios entenderão. Então, depois que o sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, esse período em que os sábios vão resplandecer como o fulgor do firmamento está ligado aqui e ligado aos 1290 dias. Ou seja, ele está procurando colocar que os 1290 dias está ligado a esse mesmo período em que os sábios vão resplandecer, e isso, como nós vimos, ocorre no fechamento da porta da graça, porque fechou a porta da graça, está selado, terminou, ninguém mais é salvo. Então quem está salvo agora está guardado, está só esperando, né, um pouquinho Jesus voltar. Então esse período, podemos dizer também desse resplendor dos salvos, com essa diferença aí entre 1290 e 1335. Embora eu tenha dito antes que, né, tudo aqui a gente está estudando, esse resplendor aqui pode significar aqui o momento do abrir e piscar de olhos, né, que ocorre pouco antes, junto com os justos que já serão ressuscitados, transformados, salvos, então serão transformados pouco antes, para depois se juntar aos justos, né, aos justos mortos. Então esse piscar, essa transformação ocorrerá antes da ressurreição dos justos. Então, dessa maneira, nós vimos aí a ligação entre 1290 e 1335, nessa forma quiástica, está ligada exatamente
tudo aí entre o período do fechamento da porta da graça e a volta de Jesus. E o ponto principal, o outro aqui, o próximo quiasmo do versículo 6, um deles disse ao homem vestido de linho: quando se cumprirão essas maravilhas? É a mesma pergunta que Daniel faz no versículo 8. Meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ou seja, quando se cumprirão essas maravilhas? Daniel faz a mesma pergunta do anjo. E então o centro está aqui. Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, todas essas coisas, ou seja, todas essas maravilhas se cumprirão. Então, a certeza de que tudo estará se cumprido justamente aí, após esse período de 1260 dias, que pode ser até um período anterior, para que comece também a contagem 1290, mas aqui, mais amplamente, né, após o ano de 1798, tudo vai se cumprir até que então termine. Então, aqui nesse período aí, entre 1290 e 1335, quando ele termina explicando que haverá esses dias que não vai nos dar uma base para a gente entender o que vem adiante. O que vem adiante, vamos entender agora, como entender agora esse período de 1290 dias e 1335. Da forma que eu expliquei lá atrás, o período de 1260 anos se cumpriu na história, nós vamos ver também que esse tempo ele houve uma repetição na história para a gente entender o seu, como eu disse, né, sempre que Deus usa um período de tempo, esse período de tempo ele foi recorrente na história, né? Ou seja, já ocorreu algumas vezes. E a partir do nascimento de Ismael, nós sabemos que Ismael deu origem aos árabes hoje, que são a maioria muçulmano, e até a destruição de Jerusalém pelos babilônios no ano 586, entre 587 e 586, então dá aí um período de 1290 anos. E nós sabemos, conforme lá 2 Reis 24, que Nabucodonosor não destruiu sozinho Babilônia, ele se juntou a um misto de povo, que entre eles estava justamente os povos de Ismael, se juntaram para destruir Jerusalém, no final aí dos 1290 anos. E percebam que 45 anos depois, para completar os 1335 anos, ocorre então a queda de Babilônia. Essa Babilônia que levou à queda de Jerusalém e cativa o povo de Deus, ela chega ao seu final, aí no período dos 1335 anos, ocorre aí a queda de Babilônia. Isso nós vemos aí no tempo histórico de 1290 e 1335 anos na história. E na escatologia, como é que então a gente pode entender esse período? Primeiro, observe o seguinte: entre 1290 dias e os 1335. O que ocorre, o que vai dar início aos 1290 dias? O que vai dar início, conforme nós vimos, é que haverá a cura da ferida da besta, mas só ela sozinha ainda não começa os 1290. Só quando implantar o decreto dominical, porque esse é o marco que vai dar início à contagem de 1290 dias, ou seja, a besta já estará unida ao Estado. A igreja já vai estar com poder aqui alto, né? Já vai estar aí dominando, já vai estar aí estabelecendo o que vai ser melhor para as nações, para os países. E então ele, com esse poder que ele vai ter, que vai obter dos reis da terra, né, nessa união com os reis da terra, com o mundo, ele vai implantar o decreto dominical. Então, quando implantar o decreto dominical, porque já houve aí a união da igreja com o Estado, que é a abominação desoladora, então o decreto dominical conforme vimos, que é então a interrupção do Tamide, é a substituição da obra de Cristo pela obra humana. E aí então começa os 1290 dias. E esse vejam como o texto é bem claro, né? Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. E esse é o cumprimento em que vai ocorrer essa situação. Aí começa essa contagem. E ela vai até onde? Se a gente ver o paralelo, a gente vai ver que eu coloquei aqui uma data, né? Uma data que foi baseada no seguinte. Deixa eu explicar essa data. Isso aqui é uma data como se fosse referência. Eu não posso afirmar a vocês que vai ser exatamente nessa data, mas colocando como referência. Seria, né, a cura da ferida da besta ocorreria a partir aí de 19 de março de 2027. 19 de março, conforme
nós estudamos na cronologia bíblica, foi o primeiro dia do primeiro ano do início da criação. Ou seja, na primavera, quando Deus criou o mundo, foi exatamente dia 19 de março. E aí, então, essa data, ela está aqui como 19 de março de 2027. Mas a partir de que data? Calma, vou explicar mais adiante. Mas até então, vamos tomar como base que em março de 2027 vai começar essa questão envolvendo aí o papado, o Estado e o decreto dominical mundial, né? Antes pode ter ocorrido até o decreto dominical nos Estados Unidos, porque depois é que virá mundial. Então, quando nós contamos aí 1.290 dias, a partir de 19 de março de 2027, nós vamos até 28 de setembro de 2030. O que pode ocorrer nesse 28 de setembro de 2030? Eu não quis ser muito ousado para colocar como o final dos 1.385 dias com a volta de Jesus, né? Porque aí a gente já iria saber o dia e eu creio que esse dia realmente exato a gente não tem como saber em nossos dias ainda. Mas é uma possibilidade. Então, no exemplo anterior, nós vimos que o final dos 1.290 dias ocorre a destruição de Jerusalém, né? Os ímpios se unem para destruir o povo de Deus. Nesse caso, no período escatológico, com o decreto dominical, eles então colocam aqui como o fim de Babilônia. Eu poderia ser aqui o decreto de morte, né, que ocorre já dentro do fechamento da porta da graça. Poderia ser o decreto de morte, porque o fim de Babilônia seria a Babilônia mística de Apocalipse 18, né, quando caiu Babilônia. Isso vai ocorrer antes da volta de Jesus, né? Então, se ocorrer aqui o fim de Babilônia, seria essa Babilônia mística, que é representada aí a princípio encabeçada, né, pelos Estados Unidos, conforme nós vimos que surgiu no dia 12 de outubro de 1492. Não como uma nação em si, mas representando aí a cabeça que une o mundo. Porque Apocalipse 17 diz que a besta, que é justamente aqui o papado, vai se unir com os reis da terra, que são os dois chifres, e destruir a mulher, que é Babilônia, né? E essa Babilônia ela vai ser destruída e queimada a fogo. Mas o papado, junto com os reis da terra, vão continuar a obra. E não será agora, é uma obra sem, digamos assim, a presença dos Estados Unidos. É uma possibilidade. Mas se for outra possibilidade, essa seria então, após o fechamento da porta da graça, né? Seria o decreto dominical que ocorreria aqui, até o livramento final, que ocorre com a sétima última praga, né? Vamos refazer aqui. Então, uma segunda possibilidade seria que ao final dos 1.290 dias ocorra o fechamento da porta da graça, e com isso vai ocorrer também um decreto de morte para exterminar o povo de Deus, e esse decreto de morte vai vir com um livramento, né, para que impeça. Mas também esse livramento ocorreria aí 45 dias depois, porque o livramento é a sétima última praga, que já, digamos assim, dá abertura para a volta de Jesus. É por isso que pode ser que não ocorra dessa maneira, de maneira que assim a gente vai estar datando a volta de Jesus, né? E não é essa a minha intenção. Vamos voltar ao que seria antes mesmo, porque aí a gente pode entender mais claramente, fica mais claro. Mas por que começaria então esse período nessa data? No próximo vídeo, já vai estar disponível, que eu creio que talvez ainda hoje, eu vou explicar essa data 7/10/2023. Lembre-se que exatamente no dia 7/10/2023 ocorreu a guerra entre Israel e Hamas. Essa foi uma data muito especial, porque ela coincide exatamente com a mesma data da criação da Companhia de Jesus, com a assinatura da bula que o Papa assinou no ano de 1540. Vou explicar no próximo vídeo, mas tomando essa data, né, do início da guerra Israel-Hamas, 1.260 dias depois, é exatamente 19 de março de 2027. Porque dentro do que nós vimos, né, sempre acontece algo ao final de 1.260 dias. E se a gente tomar essa data envolvendo aí a guerra Israel-Hamas,
Então a gente chega a 19 de março como o dia que vai dar início aos 1290 dias. Ou seja, né, é algo que eu estou aqui colocando com base nos estudos. Não estou dizendo que é a data certa. Lembre-se disso. Eu não estou aqui querendo datar eventos. O evento vai ocorrer independente da data, mas aqui serve apenas como sugestão, né? São datas sugeridas. E no próximo vídeo eu vou explicar melhor a respeito dessa data para você realmente entender melhor essa data que ela está ligada aí a esse tempo profético de 490 anos. E, então, tomando como base essa data, né, mais uma vez, aí civil para a gente chegar a essa data de 19 de março de 2027. Porque em março de 2027, até aqui outubro, novembro de 2030, dá 3 anos e meio, um pouco mais, porque aí acrescenta 1290 dias e os 1335 dias. Então, no cumprimento escatológico, né, nós vamos observar essa data a partir do dia 7/10. Bom, aqui eu trabalhei com a possibilidade de que os 1290 dias ele vai começar ao final de 1260 dias. Mas nós vimos nos períodos anteriores que esses 1260 dias ou anos ele pode estar dentro de 1335, no período maior de 1335 dias ou anos. Então, uma possibilidade, se isso ocorrer, é que o final dos 1260 dias coincida com o final dos 1335 dias, que ocorre no fechamento da Porta da Graça, né? E então, esse período de 1260 dias começaria então em 1 de junho. Mas eu vejo que é mais provável que seja a partir dessa data do dia 7/10, aqui em 7/10. E aí comece ele sirva de marco para o início dos 1290 aqui em 19 de março. Mas até lá, né, o tempo vai revelar, vai mostrar. Até lá nós vamos poder acompanhar os eventos finais, e nós estamos num mês muito interessante, esse ano ainda 2025, acontecimentos que possam vir para que nós possamos entender que estamos chegando ao fim. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, nós vimos que está ocorrendo um eclipse lunar total de 7 de setembro de 2025. Um eclipse que será visível para 85% do mundo, né? Praticamente aí 2/3 do mundo está vendo esse eclipse aí em toda a região ali da Europa, Ásia e África. Então é algo marcante, porque esses sinais nos céus também é obra de Deus para dar um aviso ao mundo. E não está ocorrendo nas Américas, mas lá no Velho Mundo, e podemos ver que outras coisas surgirão, porque um eclipse ele pode estar dando aviso de que algo surgirá. E nós, no próximo também vídeo, que eu vou falar dessa data de Israel, nós vamos ver que no dia 25 de setembro é uma data que também pode ocorrer algum evento relacionado aí com essa guerra sendo ampliada para que se cumpra o propósito de Deus. Então tudo que vimos até aqui nos serve para a gente estar atento aos sinais, atento aos cumprimentos da palavra de Deus, atento a tudo que está ocorrendo, para que não sejamos pegos de surpresa. Nós precisamos estar alerta, como Jesus nos mandou, né? Ao ouvir dessas coisas acontecer, erguei vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E assim como vocês podem ver a figueira, quando muda, né? Quando cai as folhas ou vem os frutos, nós sabemos a estação. Nós devemos também conhecer os sinais dos tempos. Nós não devemos nem podemos ser pegos de surpresa. Nós somos o povo que devemos conhecer o tempo, e esse tempo a Bíblia está aí nos dando a conhecer através do estudo da profecia e através do que nós aprendemos também com a cronologia. Peço que Deus nos abra a mente para entender melhor e a gente poder entender o que Deus está despertando o seu povo, para que possamos chegar à conclusão de que nós somos a última geração. Estamos na etapa final desse mundo. Eu quero concluir com um vídeo que eu vi recentemente, de uma entrevista que o pastor, ele é jubilado, né, ou seja, aposentado, o pastor da Igreja Adventista, Aliomar Araújo. Ele deu entrevista ao pastor Eliezer Domini, e nessa entrevista
ele obteve uma resposta de Deus de que nós somos a última geração. Isso seria, eu posso dizer assim, seria o que nós estamos esperando, né? Um pastor, se você assistir a entrevista completa, você vai poder entender que ele é um pastor sério, ele não está sendo sensacionalista, mas falando aquilo que Deus o falou para ele. E vocês podem procurar no canal, né, Fala Sério Pastor, de Eleazar Domini, e você vai ver a entrevista completa. Mas olhe e fique atento ao que ele disse nessa entrevista. Agora deixe-me lhe dizer uma coisa. O Senhor Jesus está às portas. E depois que eu tive esta experiência com o Senhor, eu passei a tomar tempo diferente do que tomava na minha comunhão com Deus. Eu passei a buscar mais intimidade com Deus, mais do que todo o período do meu ministério. E um dia, nesses momentos de intimidade com Deus, eu orei, e enquanto orava, eu fiz um pedido ao Senhor. Eu estava com o coração todo aberto para o Senhor. E disse assim: Senhor, eu queria estar em pé para ver Jesus voltar. Eu queria estar em pé para ver Jesus voltar. Me dê esse privilégio, me permita estar em pé para ver Jesus voltar. Meu irmão amado, você está me ouvindo aí? Quando eu conto essa experiência, eu sempre faço essa pergunta: você está me ouvindo bem? Pois eu ouvi aqui dentro: você verá. Você verá. Eu tenho hoje 77 anos de idade. A média de vida no Brasil vai chegar a 82, chega a 82, 83. Alguns chegam a mais, mas é a média. Isto quer dizer o quê? Que Jesus está às portas. Que eu vou ver Jesus voltar. Você também verá Jesus voltar, mas você tem que estar pronto. Pastor Eleazar, a gente tem que estar pronto para encontrar com o Senhor Jesus. Perceberam, amigos e irmãos, que o que ele falou é um pastor jubilado, aposentado, depois de 40 anos de ministério, e aí o que ele pediu a Deus foi que ele queria estar em pé, ou seja, que ele queria estar vivo, né? Ele queria estar vivo e não morto para ver Jesus voltar. Se Deus poderia ter dito para ele, se ele não fosse estar vivo, podia dizer: você vai descansar, como disse a Daniel, e no final você vai se levantar para receber sua herança. Mas ele recebeu a resposta que Deus entendeu, né? Que ele queria estar vivo para ver Jesus voltar, ou seja, que ele queria fazer parte da última geração, a ponto que ele usou os cálculos, né? Ele tem 77 anos e ele calculando que a média da expectativa de vida brasileira é entre 83, 82, 83 anos, quer dizer que dentro de 5 a 6 anos, o cálculo que ele mostrou dentro da expectativa foi essa, que dentro de 5 a 6 anos Jesus pode voltar, que é a expectativa que ele espera que não morrer até Jesus voltar, então entre 5 e 6 anos. E isso está dentro do cálculo da cronologia, uma vez que nós estamos no ano 5.995, então falta pouco mais de 5 anos e pouco menos de 6 anos. Entre 5 e 6 anos é que termina o 6º milênio, e aí então pode chegar ao fim de todas as coisas. Então Deus está levantando pessoas para nos confirmar que a cronologia está certa, né? De que o 6º milênio está chegando ao fim, e várias pessoas estão falando a mesma coisa: nós somos a última geração. Não esqueçam disso. Isso é para encher o nosso coração de alegria de que em breve estaremos no lar e de que em breve Jesus voltará. Que a graça e a paz de Deus estejam com todos.